Olá, que alegria ter a sua companhia aqui de novo no Mergulhando na Lição. E aí, tudo pronto para a gente mergulhar fundo num tema que, olha, mexe com a gente, né? Hoje vamos conversar sobre o que de fato tem valor na nossa vida. É uma reflexão que pode, de verdade, mudar a nossa perspectiva. Então, vamos juntos. Pois é, já parou para pensar nisso? Na correria do dia a dia, a gente está sempre atrás de alguma coisa, né? Conquistas, metas, aquilo que a gente chama de ganho. Mas e se a gente parasse um minutinho para pensar? O que essa palavra, ganho, significa de verdade para nós? Então, vamos lá. Imagina só a nossa vida como se fosse, sei lá, um livro de contabilidade. Se a gente tivesse que preencher a coluna dos ativos, dos nossos lucros, o que a gente listaria ali? O que seria o nosso maior tesouro? Pois é, a palavra de Deus nos chama para fazer exatamente essa conta, mas de um jeito um pouquinho diferente. E é bem aí que o jogo vira, sabe? Porque a Bíblia nos desafia a repensar totalmente o que a gente considera lucro e o que a gente considera prejuízo na nossa jornada espiritual. E o mais interessante é que, às vezes, aquilo que o mundo inteiro vê como uma grande vitória pode ser justamente o que está nos impedindo de alcançar o que realmente importa. Para a gente entender isso na prática, de uma forma bem clara, não tem exemplo melhor do que a vida do apóstolo Paulo. A história dele é assim, a demonstração perfeita de como alguém pode virar completamente de ponta cabeça a sua lista de prioridades. Dá uma olhada nesse balanço. De um lado, a gente vê tudo que Paulo valorizava, sua tradição, sua reputação impecável, todo o mérito que ele construiu com o próprio esforço. Eram os lucros dele. Mas aí, do outro lado, depois do encontro com Cristo, tudo isso muda de lugar. Passa a ser considerado perda, lixo, perto da grandeza que é conhecer a Jesus. E olha, não foi uma simples troca, não foi só uma pequena mudança de opinião. Foi uma transformação radical que nasceu daquele encontro com Cristo. Ele não só trocou uma lista de coisas importantes por outra. Não, ele encontrou algo tão, mas tão precioso que todo o resto, em comparação, simplesmente perdeu o brilho, perdeu o valor. Então, o que a gente pode aprender com essa contabilidade do Paulo? Bom, primeiro, que os valores religiosos por si sós, sem um relacionamento real com Cristo, podem até se tornar barreiras. Segundo, que a moeda que realmente vale não é a da aprovação das pessoas, mas a do céu. E terceiro, e talvez o mais importante, o orgulho no nosso próprio mérito é perigoso, ele pode nos deixar cegos espiritualmente. E essa palavra cegueira não é por acaso, não é só uma força de expressão. Essa ideia de cegueira espiritual é central em outra passagem incrível da Bíblia. Vamos agora para a história do homem que nasceu cego, lá em João capítulo 9. É fascinante porque o próprio Jesus aponta esse paradoxo, né? Ele ensina que existem aqueles que têm certeza de que enxergam, que sabem de tudo, mas que na realidade estão cegos. E por outro lado, existem aqueles que reconhecem a própria cegueira e são justamente esses que acabam recebendo a visão de verdade. E a jornada daquele homem é, na verdade, um mapa para a gente. Qual é o caminho para ter essa visão verdadeira? Primeiro passo, reconhecer a nossa própria cegueira, a nossa limitação. O segundo, ter um encontro real com Jesus, que é a luz do mundo. E o terceiro, que é a consequência, receber uma forma completamente nova de chegar à vida e tudo ao redor. Mas afinal, o que é essa tal cegueira espiritual de que o texto fala? Bom, de forma bem simples, é um estado que nasce do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. É quando a gente confia tanto na nossa própria capacidade que se torna incapaz de ver o quanto a gente precisa desesperadamente da graça de Deus. Ok, e como a gente traz tudo isso para os nossos dias? Onde é que essa tensão, essa disputa entre o que o mundo valoriza e o que Deus valoriza aparece hoje, na nossa vida prática? A verdade é que a gente vive no meio de uma competição de valores. De um lado, a cultura do mundo nos diz para buscar sucesso, status, para acreditar no nosso próprio mérito. Do outro, os valores do reino de Deus nos chamam para o relacionamento, para a humildade, para a graça. Então, quais seriam os nossos ídolos modernos? Aquelas coisas que podem nos cegar hoje. Pensa bem, talvez seja o sucesso na carreira, o status social, a busca por aprovação da cultura, ou quem sabe, até mesmo um certo orgulho religioso, muito parecido com o que Paulo tinha antes. E tudo isso nos leva à grande pergunta. A pergunta que realmente define tudo. O que tem valor? Não só para agora, mas para a eternidade. O que realmente permanece? E a resposta que a lição nos apresenta é linda e ao mesmo tempo muito simples. A ideia é a seguinte: quando Cristo se torna o nosso maior valor, o nosso tesouro principal, todo o resto da nossa vida se encaixa no lugar certo.
A gente não precisa jogar tudo fora, mas aprende a dar a cada coisa o seu devido valor. Portanto, a grande lição para a gente levar hoje é essa. O que realmente importa é aquilo que vai durar para sempre. O nosso foco, a nossa energia, aquilo que a gente ama de verdade, precisa estar direcionado para o que é eterno. E, para fechar, vamos guardar essa frase do apóstolo Paulo no coração. Ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É um convite para a gente seguir em frente, com os olhos fixos no que realmente tem valor eterno. Que essa reflexão nos ajude a organizar a nossa contabilidade espiritual. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo.